Singapura é conhecido como um daqueles países que quem visita ou conhece bem dificilmente não faz o seguinte comentário: lá as coisas funcionam de verdade. E o que mais impressiona é o curto espaço de tempo que esse país, com apenas 728 quilômetros quadrados, metade do tamanho da cidade de São Paulo e aproximadamente 6 milhões de habitantes, conseguiu construir em tão pouco tempo, em termos de desenvolvimento de sua economia como um todo. Estamos falando de apenas 63 anos. Singapura é uma pequena ilha situada no Sudeste Asiático, tendo como vizinho ao norte a Malásia e ao sul a Indonésia. Em 1942 foi invadida e governada pelo Japão, porém em 1945 foi reconquistada pela coroa britânica. E o que antes era uma pequena ilha extremamente pobre, com menos de 2 milhões de habitantes e sem riquezas naturais, Singapura hoje se tornou um dos países mais ricos do mundo, com um dos melhores índices de desenvolvimento humano. Mas como isso foi possível em tão pouco tempo? Em 1960, o PIB per capita de Singapura era de aproximadamente $428 por pessoa. Porém, nos dias atuais, esse valor já ultrapassa os $90 mil. Vale lembrar que esse indicador é a divisão do PIB de um país pelo número de habitantes, uma importante métrica que serve para medir a renda média da população, o padrão de vida das pessoas e ainda o grau de desenvolvimento econômico. Para efeito didático, o PIB per capita do Brasil hoje é de aproximadamente $10 mil. Um fator muito importante que contribuiu para o desenvolvimento de Singapura foi sua localização. O país está situado em uma região extremamente estratégica, bem no meio de rotas de comércio importantes entre a Ásia e a Europa. Com a chegada ao poder do primeiro-ministro Lee Kuan Yew em 1959, deu início a uma grande transformação na economia. A primeira fase dessa mudança foi o estímulo à política de substituição de importação, que teve como objetivo promover a industrialização e, consequentemente, o aumento da produção interna do país. Essa fase perdurou-se de 1959 até 1965. Em 16 de setembro de 1963, Lee Kuan Yew vinha assinar o que era a Proclamação de União com a Malásia, tornando-se Singapura parte de um estado soberano, o que favoreceu e muito seu mercado interno, fazendo com que duplicasse de tamanho em termos de PIB. Porém, essa união não duraria muito. Em 9 de agosto de 1965, o parlamento malaio votaria por expulsar Singapura da federação, por questões políticas, econômicas e raciais entre os dois países. Desde então, a partir daquele momento, Singapura se tornaria uma nação soberana e independente. No início de sua independência, o país ainda experimentava um alto índice de extrema pobreza e desemprego e pouca instrução por parte da população. De 1965 a 1973, deu início a uma segunda fase desse desenvolvimento, pois a primeira começou a ruir e o problema do desemprego ainda era uma questão problemática a ser resolvida e não parava de aumentar. Nessa fase, a estratégia foi voltada para o mercado externo, iniciando então uma corrida em busca de empresas que desejassem se instalar no país e começassem a produzir para exportação. Em 1967, por exemplo, visando promover a nova estratégia de orientação de produção para o exterior e atração de novas indústrias para o país, foram criados diversos incentivos fiscais, como redução drástica da carga tributária das empresas, benefícios consideráveis a investidores estrangeiros e ainda a simplificação das burocracias. Além disso, o partido que governou Singapura desde a independência, o People's Action Party, usou regras mais firmes para manter a política estável, o que trouxe mais confiança aos investidores que se instalaram na jovem e independente nação de Singapura. A nova estratégia de atrair capital estrangeiro para o país deu certo, e o programa de industrialização voltada para o exterior
estava a todo vapor e as primeiras indústrias como de vestuários, brinquedos e têxtil já empregavam boa parte da população. Com isso, os números começaram a aparecer, o desemprego foi reduzido drasticamente e o PIB não parava de subir, chegando a uma média de 8% ao ano. Ou seja, um país que até então estava sem perspectiva, após a separação da Malásia, tendo em vista sua falta de recursos naturais e seu mercado interno pequeno, passa agora a ser visto como um mercado atraente para grandes empresas e multinacionais. Ainda em 1955 foi criado o CPF, Fundo Central de Previdência. É como se fosse uma poupança obrigatória, onde empregados e empregadores singapurianos realizavam contribuições mensais, com o objetivo inicial de financiar suas aposentadorias. Porém, entre 1968 e 1990, o plano foi sendo ampliado, visando atender a outras áreas como habitação, saúde e investimento. Ainda hoje, após décadas de existência, o fundo é um pilar fundamental da segurança social de Cingapura. Ao longo de sua história e crescimento, Cingapura criou e desenvolveu diversas empresas estatais e ainda manteve significativas participações em algumas outras e em setores estratégicos da economia. Algumas delas incluem a Temasek, uma empresa de investimentos global fundada em 1974, com o objetivo, naquela época, de assumir e administrar 35 empresas que o governo detinha como seus negócios empresariais. Hoje, a Temasek possui ramificações em todo o mundo, com investimentos em diversos setores e um portfólio líquido de 287 bilhões de dólares. Outro fator também de sucesso que contribuiu para toda essa transformação e atração de capital estrangeiro para o país foi a implementação de leis que simplificaram o ambiente negocial e reduziram as burocracias desnecessárias. Cingapura hoje é considerada uma das melhores economias para fazer negócios e a que mais facilita a abertura de uma empresa. O país também é considerado uma das nações mais abertas para o mundo e ainda oferece incentivos fiscais generosos para empresas que desejam abrir seus negócios na cidade-estado. Na década de 70, à medida que o país acelerava seu processo de industrialização, surgiu também o problema de escassez de mão de obra, o que tornou os custos de contratação de novos trabalhadores mais caros. As indústrias daquele período ainda eram muito dependentes de mão de obra intensiva e era necessário criar novas habilidades para atrair uma nova força de trabalho qualificada. Para lidar com essa situação, o governo iniciou uma nova fase no processo de industrialização de Cingapura. A estratégia consistiu em atrair mais investimentos estrangeiros para a economia, agora voltados para a produção de bens de maior valor na área de petróleo e engenharia. O governo então concedeu diversos benefícios fiscais e proporcionou um ambiente de negócios favorável para as novas indústrias. A Shell, por exemplo, muito conhecida por nós brasileiros, foi uma das empresas que deu início a essa atividade por lá. Em 26 de julho de 1961, inaugurou a primeira indústria de refino de petróleo em Cingapura, um investimento inicial de 30 milhões de dólares. Foi um período de grande crescimento da indústria petrolífera e de produtos petroquímicos no país, tornando Cingapura, no final da década de 70, um dos maiores polos de refino do mundo. Para lidar com as novas habilidades, complexidades e modernizações das novas indústrias que se instalavam ou se desenvolviam no país, foi dado início a uma ampla modernização da estrutura industrial, a fim de qualificar a mão de obra em processos tecnológicos, proporcionando mais empregos e salários elevados. Como resultado, entre 1979 e 1985, o número de trabalhadores em setores de alta qualificação dobrou e as exportações de produtos de alta tecnologia cresceram cerca de 10 vezes até 1990, tornando Cingapura um grande centro de desenvolvimento tecnológico na Ásia. Para viabilizar toda essa evolução industrial, o governo investiu fortemente em educação,
criando novas escolas e faculdades, incluindo universidades de destaque, como a Universidade Técnica de Nanyang e a Universidade Nacional de Singapura, que hoje estão classificadas entre as melhores do mundo. Visando ainda manter atualizada a força de trabalho no país e fornecer bolsas de formação aos empregadores, foi criada também a SDL, um Imposto de Desenvolvimento de Habilidades, uma taxa recolhida todos os meses das empresas, cobrada por cada funcionário e direcionada ao Fundo de Desenvolvimento de Competência. Visando ainda diversificar a economia, o governo lançou um projeto de infraestrutura de longo prazo, com grandes investimentos voltados para o turismo. E isso fez da cidade do Leão, como também é conhecida, um importante destino turístico na Ásia, recebendo cerca de 17 milhões de visitantes anualmente, 3 vezes mais do que a sua população. E esses números não são por acaso. Escolher Singapura para um destino turístico é saber que vai andar pela cidade, tirar belas fotos de seus arranha-céus ou ao lado de uma famosa estátua do Merlion e ainda não se preocupar com a segurança nos lugares, pois quando lidamos com esse tema, o país também se destaca. De acordo com o GPI, Índice Global de Paz, Singapura foi considerado em 2022 o país mais seguro da Ásia e um dos mais seguros do mundo. Outro tema de destaque para o país é a corrupção. Quando são avaliados funcionários públicos e políticos pelo Índice de Percepção de Corrupção, divulgado pela Transparência Internacional em 2022, o país quase tira um 10, alcançando 83 pontos numa escala de 0 a 100. E se você está curioso em saber quanto o Brasil conquistou neste quesito, já adianto que foi apenas 38 pontos. A cidade-estado ainda é exemplo de limpeza e rigor no controle dos delitos urbanos, graças ao seu regulamento de saúde pública e ambiental. Para se ter uma ideia de como as autoridades levam tão a sério esse cuidado com a cidade, caso uma pessoa se esqueça de dar descarga em um banheiro público, pode ter um baita prejuízo e arcar com uma multa que pode chegar até $1.000. Sem dúvida, Singapura é um caso de sucesso e tem muito a nos ensinar, sendo ainda um exemplo notável de rápido crescimento econômico. Sua estratégia de diversificação, investimento em educação e governo pró-negócios transformaram a nação de uma economia agrícola em um líder global de tecnologia, comércio e finanças. Portanto, é uma inspiração para nações em busca de desenvolvimento sustentável e de um futuro melhor para a sua população. E se você gostou deste vídeo, não esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. Meu muito obrigado e até nosso próximo encontro!